TV, vamos falar do Flamengo e Vasco. Começar com as escalações prováveis, Jéssica, então? Vamos lá. Porque a gente tem mudança dos dois lados, é pouca coisa tá no Flamengo. O Flamengo do Tite no seu segundo jogo, estreia com vitória no Mineirão para cima do Cruzeiro 2-0. Parece que acalmou um pouquinho os ânimos. Eu quero conversar um pouquinho desse Flamengo com os dois, mas é quase o mesmo time. É o Rossi no gol. O Rossi fez uma baita de uma defesa no Mineirão, né? O Wesley, Fabrício Bruno, a volta do Léo Pereira, no lugar do Davi Luiz, que inclusive saiu lesionado. Um abraço aí pro Davi, que tem uma recuperação boa, o zagueiro do Flamengo. E o Ayrton Lucas, autor do primeiro gol do Flamengo na esquerda. Pulgar, Thiago Maia, Gerson. E aí essa dúvida de Everton Ribeiro ou Arrascaeta. Quero trazer esse papo daqui a pouquinho aqui para a mesa. E o ataque do Flamengo, que tem o Bruno Henrique com o Pedro. O Gabigol segue como banco aí no Tite. E o Pedro vai ganhando uma sobrevida no Flamengo, né? Depois dessa chegada do Tite aí. É gostoso sempre quando você percebe que você pelo menos está na frente ali, que você é um cara que vai normalmente começar jogando. E é uma sobrevida de ânimo, porque o Pedro é um baita do jogador, né? Não é que ele não queria ficar, que ele estava pra sair, não é nada disso, é um ânimo. Porque parece que o time do Flamengo estava com a confiança lá embaixo. Você vê a diferença naturalmente do Sampaoli pro Tite. Lógico, o Tite ele vai dar, conhecendo bem, ele vai dar muito mais jogos para uma base de uma mesma equipe, trocando alguns nomes. Ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, por enquanto vai jogar um ou vai jogar outro. A gente fazia... Acabou eu e Danilo jogando junto lá, mas o Douglas às vezes estava fora, eu estava fora, o Douglas estava jogando, enfim, né? Até criar essa base desse reset que ele deu. E para os adversários o Tite chegou, acho que vai dar uma atrapalhada mais para os outros, porque a inconstância do Flamengo, né, cara? Todo mundo quer jogar contra, temia, mas ao mesmo tempo não sabia se o Flamengo daquele dia ia estar muito inspirado. E ele baixou a poeira realmente e trouxe equilíbrio. E o Igor, e nesse sentido de repetir ao máximo que der a escalação, já é o contrário do que o Sampaoli fazia, que sempre mudava. E além disso, isso passa uma tranquilidade para o jogador. Porque ele não fica pensando, se eu não jogar bem esse jogo, eu perdi meu espaço. Não, isso passa uma tranquilidade, ele tem outra oportunidade. Principalmente o Pedro, por exemplo. Calma, você vai ter uma sequência de jogos para mostrar o teu valor e eu acho que isso o Tite faz muito bem. Então, essa tranquilidade que o time tá tendo em campo é um pouquinho disso também. E fora a base, Jéssica e Igor, porque assim, o cara... Hoje ele não está jogando, mas ele sabe quando ele entrar, ele vai seguir o mesmo padrão. Do tipo, eu vou entrar, vou fazer a mesma função que o Everton Ribeiro fez. O Arrascaeta vai saber, ele vai saber potencializar esses caras. Não é cada dia um formato tático também para você ter, dentro das suas características, fazer um tipo de função. Né? Então não é só você ter times diferentes em nome, mas se você tem um mesmo padrão, ele facilita. E aí um Gerson atuando mais pelo lado direito, né? Que ele vinha sendo escalado antes mais pelo lado esquerdo ou como nessa mudança volante. Com liberdade, né? E com liberdade. Você viu o Gerson até caindo até às vezes pelo lado esquerdo, mas ele solto dentro do campo. É que ele tem, queira ou não, ele tem mais saúde nesse sentido de perna do que o Everton e o Arrasca. Sem dúvida. E essa troca quando ele fez no jogo contra o Cruzeiro ajudou, porque daí a força do Gerson, aqui a saúde dele ajudou a controlar mais o lado esquerdo do Cruzeiro. E o Flamengo acabou se equilibrando e crescendo mais no jogo com o Everton por dentro. E não tem nada, né? Uma coisa que muita gente fala, e é um debate até dos torcedores do Flamengo, de outros torcedores também, vi muita gente falando em programas também, e eu discordo. É que eu não acho também que o Tite chegou, resolveu o problema. A gente tem como um todo de cultura do futebol brasileiro, de criar o herói e criar vilão, né? Porque a gente cria o herói muito cedo. Então, o Tite chegou, resolveu. Aí daqui a 3 rodadas o negócio não deu certo, nada dá certo. Então, assim, nem é herói, nem é vilão. Acho que o negócio estava tão ruim no Flamengo, a falta de padrão era tão clara, que chegou um treinador que pelo menos entende. Acho que o entendimento da atmosfera e do clima do Flamengo do Tite é mais importante que talvez a escalação de fato, de querer repetir a escalação do primeiro para o segundo jogo. É só uma mudança obrigatória na saída do Davi e a volta do Léo. Então, acalmar o ânimo e retomar essa confiança é o primeiro passo do Tite, que começou bem. Mas jogador sem padrão, sem um padrão, incomoda até quando ele está jogando, porque a engrenagem não funciona. E ele não se sente confortável em campo. Não. Solta aí o Vascão também pra gente, do Ramon Dias. Esse que vai ter mudança, né? A gente falava de data FIFA, que impactou diretamente no jogo do Vasco, porque não teve, por exemplo, o Medel, que é um jogador importantíssimo que vai voltar. Tá aí, do Léo Jardim, que vem sendo importantíssimo pro Vasco. Bem. Paulo Henrique, que fez um baita jogo contra o Fortaleza, segue na direita. E aí a volta do Medel na vaga do Maicon, ao lado do Léo e do Lucas Piton na linha de defesa. O meio campo, tem o Zé Gabriel, outro que tá jogando bem pra caramba com o Praxedes. E o Paulinho Paulo, né, que volta também, estava fora do jogo contra o Fortaleza. E o trio ofensivo, que tem o Gabriel Peck, a manutenção do Paia no time titular, e o Verrete,
aí como esse homem gol do Vasco. Muito. Óbvio que o time ganhou peças, né? Nisso, essa discussão não vem só da confiança. Ganhou o Verratti, Mas tem outro fator. tem o Praxedes, tem o Medel. O Praxedes, inclusive, está jogando muito bem também. O meio-campo dessa formação, eles jogando bem, foi o que deu equilíbrio também pro Vasco. E o fator local, né? Eu gosto de falar disso. O Vasco jogando no São Januário, ele se torna muito forte. A torcida criou uma atmosfera que quem vê o Vasco jogando não parece que o Vasco está lutando para não cair. Eu tenho até usado o exemplo da torcida do Vasco para as outras equipes que estão nesse momento, que é muito fácil você criticar, vaiar. Aconteceu lá no Grêmio com o Ferreirinha e com o Grando. Cara, numa vaia assim, isso atrapalha demais, cara. Nós estamos indo para uma reta final. Como a gente fala que todos os profissionais eles têm que abrir mão da sua vaidade, do seu querer, do seu orgulho, eu acho que o torcedor também. Na hora do jogo, de repente, se ele procurar e conseguir, não tô, né, como o Felipe falou que eu não tô querendo ensinar ninguém a torcer, mas falando como alguém que esteve lá dentro, o momento da hora do jogo, realmente, se puder apoiar, é o exemplo do Vasco. Lógico que dentro do campo, ele exala para fora e acaba traindo. O time dentro tem que ajudar. Mas eu acho que dessa vez é o time que está entendendo o que vem de fora. O time está entendendo que vem da arquibancada e se torna mais forte. Eu vejo o Vasco muito mais forte quando joga em casa. É uma energia totalmente diferente. É uma energia totalmente diferente, o time muito mais concentrado. Aí você corta do Felipe Diniz que falou isso aqui, vai lá pro Brinco de Ouro da Princesa e que se ele é calmo assim para ver o Guarani. Não é. Mas não é mesmo. Nem aqui na redação. Aqui aqui é muito fácil pedir a calma pro torcedor, né, ô Dinizão? Vocês estavam falando da torcida do Vasco. Pô, eu tenho o privilégio de cobrir jogos dentro das torcidas, assim, é muito bacana porque você tem o termômetro do torcedor, você sofre junto, você torce junto para todo mundo, e a torcida do Vasco é espetáculo em São Januário, cara, é espetacular. E tudo que eles passaram, de ficar esse tempo todo ali. E é um torcedor que tinha tudo, né, para abandonar, né, durante anos, o Vasco maltratado, gestão atrás de gestão, e a torcida não abre mão, não arreda o pé da barreira, é um espetáculo. Então é um ingrediente a mais do Vasco na luta aí contra esses. Mas vai ser um grande jogo, cara, porque... Tem a expectativa para o jogo, porque eu lembro que eu estava no Maracanã, né, Jéssica, lá no dia 5 de junho, no primeiro turno, fazendo a cobertura de Vasco e Flamengo. O Vasco era o mandante do jogo, o jogo foi no Maracanã, naquele 4-1, né, do Flamengo para cima do Vasco, foi 4-0 no primeiro tempo. O torcedor do Vasco protestou forte ali no intervalo já, desceu ali para perto lá para baixo na mureta da arquibancada. Eu lembro direitinho desse jogo que eu estava por lá. Qual que é o panorama hoje, né, desse encontro? Porque lá realmente parecia que a distância talvez não fosse para tanto. Uma pancada do jeito que foi, o Flamengo atropelou o Vasco no primeiro tempo. Essa distância ela diminuiu enquanto essa confiança que o Vasco retomou com o Ramon Dias, ela entra em uma porcentagem maior agora para esse jogo. Qual que é a leitura desse clássico? Não, a diferença diminuiu. A diferença entre os dois times ela diminuiu. Agora, o Flamengo continua sendo um time com um poder técnico bem superior ao Vasco, mas se tem um momento em que o Vasco pode equilibrar esse confronto, é na marcação. É na marcação, é nessa luta em campo, nessa força que a gente vem falando que o Vasco tem quando joga no São Januário, tem que levar para esse jogo. E é na disposição em campo, é na energia de marcação, é numa marcação encaixada, acirrada. É assim que vai conseguir conter um Flamengo que passou por uma má fase, é bem verdade, mas tem jogadores espetaculares em campo e que vai continuar fazendo um jogo muito técnico, ainda em momento de assimilar o jogo do Tite e tudo mais, está retomando uma confiança, mas é um jogo que, se o Vasco tem uma maneira de equilibrar, para mim, é na força de marcação, é num jogo bem postado em campo, vai ser um desafio enorme. Acho que por mais que essa disparidade entre Flamengo e Vasco tenha diminuído, vai ser difícil para o Vasco ainda assim equilibrar a partida, mas é totalmente possível. Eu vejo totalmente possível. E vai ter que ser realmente sobre equilíbrio, porque o time do Flamengo ou times que têm esse talento individual, que no futebol que acaba se fazendo diferença é o talento individual, né? Ele acrescenta naquilo tudo que o treinador acaba fazendo. E você precisa ser equilibrado, constante e consistente para você poder ter uma chance de vencer. Só que esses dois treinadores, gigantes, né, cara, experientes, é um jogo interessante de você assistir.